Olá a todos, bom gente, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Estarei compartilhando a tela de um livro que eu tenho aqui, tanto físico quanto digital, e infelizmente esse livro ele está fora de catálogo. O nome dele é Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. É um livro que eu uso muito quando eu faço meus estudos de apologética cristã, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É um livro muito bom, tá? Do Norman Geisler. E ele traz uma questão aqui muito interessante que ele diz assim: por que esse texto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 14, diz 75 pessoas, se em Êxodo capítulo 1, verso 5 diz que eram 70 pessoas? Então, o livro de Atos dos Apóstolos ele faz vamos dizer assim, uma ponte entre um texto e outro. Sendo que no texto de Êxodo, ele diz que foram 70 pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro posterior, ele diz que foram 70 pessoas. Então, nós temos aqui um problema. Qual o problema? De acordo com isso, capítulo 1, verso 5, foram apenas 70 descendentes que desceram ao Egito com Jacó. Mas quando Estevão relata este mesmo incidente em Atos 7,14, ele dá um número de 75 pessoas. Isso parece uma clara contradição. Bom, há várias possíveis maneiras de se explicar a diferença de números. Alguns eruditos sugerem que Atos 7,14 está incorreto em sua afirmativa, de que eram 75 pessoas. Ele observa que tanto a tradução grega da Bíblia, a Septuaginta, como o manuscrito hebreu encontrado na região do Mar Morto, usa o número 75, como Estevão disse. Então vamos ver o que o texto da Septuaginta diz. Nós temos aqui então, tá, o livro de Êxodo, capítulo 1, verso de número 5, que está aqui e está escrito a expressão aqui, ó, hebdomecontas, 70. Pente, pente, pente cai hebdomecontas, quer dizer, aqui, ó, ex e Jacob e os que saíram, aqui, ó, passagem, porém todos que saíram com Jacó eram de hebdomeconta cai pente, ou pente cai hebdomeconta, desculpa. Eram de 75 pessoas. Então a Septuaginta declara que eram 75 pessoas. Ok? Está aqui. Okay? Agora, outros sugerem que Lucas, com todo cuidado, registrou o sermão de Estevão, contudo, este teria cometido um erro. Assim, a passagem de Atos é um registro fiel do discurso em que Estevão cometera este engano. O relato paralelo de Gênesis, capítulo 26, verso 27, dá também um número como sendo 70. A maior objeção a essa posição é o fato de que a inclusão feita por Lucas desse discurso traz consigo a implicação de que foi por dito isto que seria correto, ainda que o texto afirma que Estevão estava cheio do Espírito Santo quando ele proferiu a sua profissão, ou a sua preleção. Outro ponto de vista alega que a diferença pode ser explicada pelo fato de que Estevão provavelmente estivesse citando com base na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que afirma que todas as almas descendentes de Jacó eram de 75. Tá? Mas o interessante aqui que nós vimos, vamos ver aqui novamente, a Septuaginta, aqui ó, ex e o que saíram com Jacó, 7, 5. Pente, cai, hebdomecontas, 75, tá ok? O Códice de Leningrado B19A, tá? Ele traz a expressão aqui, ó, Shibin. Shibin quer dizer 70, Shibin, 70. Ora, o Códice de Leningrado, ele data da idade do início da Idade Média, tá? Da Era Cristã. E ele traz 70 pessoas. Só que a Septuaginta foi escrita no século III a.C. Então a Septuaginta é mais antiga do que o Códice de Leningrado. Só que o Códice de Leningrado traz a expressão aqui, ó, Shib'in, 70, e a Septuaginta traz a expressão Pentecai Hebdomenecontas, 75. Então nós temos um problema muito sério aqui, tá? Agora, se analisarmos aqui o Códice Sinaítico, tá?
nós vemos aqui, ó, Hebdomecontas Pente, 75 também. E se nós vemos aqui também um Novo Testamento interlinear, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Ele traz também a expressão 75. Quer ver só? Deixa eu só achar o texto aqui, 7,14. Tá? Aqui, ó. Hebdomecontas Pente, 75. É 70 ou é 75? Bom, se nós pegarmos aqui o interlinear do livro de Êxodo, aqui, ó, capítulo 1, tá? Verso 5, como estamos vendo lá, e foi todas as pessoas que saíram da coxa de Jacó, 70 pessoas. Eram 70 ou era 75? Bom, então vamos ver exatamente o que está acontecendo aqui. Outro ponto de vista alega que a diferença pode ser explicada pelo fato de que Estevão provavelmente estivesse citando, com base na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que afirma que todas as almas descendentes de Jacó eram 75, e não com base na versão hebraica. Então você tem que analisar o seguinte: como o grego era muito dominado na época, era muito popular, temos que entender então que o texto hebraico tecnicamente não tinha muito valor como o texto grego, tá? Porque a língua grega era que dominava na época aí. Então, se eu queria que o meu texto fosse mais lido e mais compreendido entre as pessoas, claramente eu usaria a versão em grego, não em hebraico. Então, como a versão em hebraico data antes da era cristã, então foi copiado exatamente do texto grego. Quando aparece, então, o texto hebraico, por razões que nós não sabemos, lá no início da Idade Média, nós vemos que ele coloca 70 ao invés de 75. Tá? Então, eles afirmam que todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, também estava no Egito. A diferença surge em função de maneira como os totais são calculados. Tá? Então, nós vamos ver aqui uma tabelinha aqui muito interessante. Ok? Jacó tinha 12 filhos, acrescentando-se os seus netos e bisnetos, o total é de 66. Acrescentando-se Efraim e Manassés, que nasceram de José do Egito, o total chega a 68. Com Jacó e sua esposa dá 70, tá? Como o texto hebraico registra. A Septuaginta, contudo, começando com os 12 filhos de Jacó, acrescenta seus 54 netos e bisnetos, que dá 66. E acrescenta ainda os 7 descendentes de José, que provavelmente eram filhos de Efraim e Manassés, e que nasceram algum tempo depois da migração de Jacó ao Egito, mas antes da sua morte. A Septuaginta omitiu também a Jacó e a sua esposa. Isso dá um total de 75 pessoas, como Estevão mencionou na passagem de Atos dos Apóstolos. Então você tem aqui, ó, Jacó e sua esposa. O texto hebraico diz que foram 2. A Septuaginta não registra. Os filhos de Jacó, no texto hebraico, foram 12. O texto grego afirma também que foram 12. Os netos e bisnetos de Jacó, o texto hebraico diz que foram 54. O texto grego também atesta que foram 54. Os filhos de José, Efraim e Manassés, são contados como 2. No texto hebraico. No texto grego também são contados como 2. Outros descendentes de José do Egito não são contados no livro hebraico, mas no texto grego são contados como 7. Então, o total nós temos aqui 2 mais 12, são 14, mais 54, são 68, com mais 2, 70, ok? Isso é o texto hebraico. O texto grego conta 12 mais 54, dá 66, 66 mais 8, 68, 68 mais 7, 75. Então, o problema está exatamente aqui, tá? O texto hebraico conta Jacó e sua esposa como Jacó e a esposa, 2 pessoas. O texto grego já não conta. Então, já temos menos 2 aqui. Os outros descendentes de José de Egito, no texto hebraico, não são contados, mas no texto grego são contados 7.
que são 5 dos descendentes dele, mais os 2 que estavam faltando lá. Então, o que está acontecendo aqui realmente é uma falta de informação no texto grego ali, tanto do texto grego quanto do texto hebraico lá. Tá bom? Então, não há nenhuma contradição, apenas uma falha de comunicação, as quais uns não puderam se relacionar com as informações do outro, então estão dando exatamente esses erros aí que vocês estão vendo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, muito obrigado por ter ficado comigo até agora e nos vemos então numa próxima aula.